Então, é com muita satisfação que o DIAP participa dessa sessão solene em homenagem ao DIEESE. O DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos, de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é uma entidade que foi criada, é mantida e dirigida por organizações de trabalhadores, que se constitui num verdadeiro centro de excelência da classe trabalhadora. Desde 1995, portanto há 60 anos, o DIEESE desenvolve estudos, pesquisas que fundamentam as reivindicações da classe trabalhadora e, mais do que isso, fornece informações estratégicas para a atuação de todo o movimento sindical. Na nossa avaliação, trata-se de uma instituição de utilidade pública e que, se não existisse, deveria ser criada. Embora o DIEESE seja uma instituição de caráter associativo, que presta serviços aos seus associados e filiados, mas os indicadores econômicos e sociais produzidos pelo órgão são de domínio público. Portanto, pode-se perfeitamente caracterizá-la como uma instituição de utilidade pública. Aliás, é com esse fundamento que a FGV recebe recursos do orçamento da União para bancar a sua universidade. E o DIEESE deveria ter o mesmo direito de alocação no orçamento da União pela importância que tem ao fornecer uma série de indicadores, tal como a FGV. O DIEESE, para todos nós, é sinônimo de competência e de credibilidade. Seus estudos sobre emprego, sobre renda, custo de vida, são referências para o movimento sindical, para o meio empresarial, para o parlamento de um modo geral, para o governo, para os centros acadêmicos, para as universidades, enfim, para uma série de instituições nacionais e internacionais. O seu corpo técnico, não resta nenhuma dúvida, é extremamente qualificado, mais de uma centena de técnicos, muitos dos quais com mestrado e doutorado. Então, o movimento sindical não deixa nada a dever ao setor empresarial em matéria de capacidade de articulação, de formulação e de fundamentação dos seus pleitos e reivindicações. Nesses 60 anos de existência, não houve uma só conquista da classe trabalhadora, né, que o DIAP não tivesse assessorando lá as entidades sindicais brasileiras. Nenhuma agressão a direito de assalariados que o DIEESE não tivesse alertado ou denunciado em estudo, em análise, a partir de informação qualificada. O escopo de atuação da entidade, aqui já foi mencionado pela Zenaide, é absolutamente amplo, quer dizer, inclui uma série de temas, como, por exemplo, os relacionados ao custo de vida, ao emprego, desemprego, cesta básica, salário mínimo, participação nos lucros, tarifas públicas, taxa de juros, passando pelo banco de dados de greves, desde a criação da entidade, até o assessoramento nas negociações salariais, e que é uma experiência ímpar no mundo, né? Portanto, o escopo de atuação da entidade inclui uma série de políticas sobre as quais, em geral, os trabalhadores não têm grande domínio, mas conta com esse centro de excelência para explicar o que vem a ser as políticas públicas, né, nas suas dimensões da despesa e da receita, as políticas fiscais na dimensão da despesa e da receita, a tributária, né, que este é o grande nó do país, né, se faz justiça social também por intermédio de um sistema tributário justo. No Brasil se tributa o salário e o consumo e deixa com a tributação absolutamente simbólica, sem significação, né, a renda, o patrimônio, as grandes riquezas, a herança, os lucros, as remessas, os dividendos, etc. Ajuda no esclarecimento do que vem a ser política monetária e cambial, enfim, traz para o trabalhador, da forma mais didática possível, uma visão dessas grandes políticas macroeconômicas que têm influência direta sobre a qualidade de vida das pessoas. Não há, portanto, um tema que afeta os interesses dos trabalhadores nas dimensões econômicas e sociais que não seja objeto
de análise e avaliação pelo DIEESE. Desde sua fundação, tem sido presença marcante no cenário nacional, seja denunciando a manipulação de estatísticas oficiais no período da ditadura, seja contribuindo na formulação de políticas públicas no mundo do trabalho nos períodos democráticos. O DIEESE há muito tempo faz formação sindical, dando curso de qualificação aos dirigentes sindicais, especialmente na capacitação para a negociação coletiva e para a luta e a ação sindical. Mas, a partir de 2011, tomou a iniciativa ousada, importante, que eu considero estratégica, que foi a criação da Escola DIEESE de Ciência do Trabalho, uma instituição cuja missão é formar sujeitos críticos com preparo científico e humanista para uma atuação transformadora na sociedade. Antes dessa iniciativa, nós tínhamos no Brasil praticamente uma educação formal constituída ou conduzida por instituições estatais e privadas que não instruíam para a cidadania, né, para a vida, mas apenas para o mercado. Sua lógica era uma lógica toda voltada para a competição, para o egoísmo, para o individualismo, né? Então, conceitos como cidadania, solidariedade de classe, ajuda mútua, tolerância, não frequentavam o imaginário de muitos jovens em formação e formados, né? Até mesmo os programas governamentais de formação profissional ou de educação profissional, como o Pronatec, foi entregue ao Sistema S, que é uma instituição sindical, uma instituição vinculada às entidades sindicais patronais, cuja metodologia favorece e estimula a pedagogia da competência, né? Esse tipo de pedagogia, que são empregadas nesse curso, ignora completamente a tomada de consciência de classe, e ela dá ênfase à tese de empregabilidade da culpabilidade do trabalhador por sua eventual condição de desempregado, né? Então, felizmente, o DIEESE criou essa escola e outras organizações de trabalhadores, como o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, também criaram suas faculdades, de modo a contribuir com a qualificação em todas as dimensões da cidadania, né? Não apenas para competir e obter lucro para o seu empregador. Então, você forma um trabalhador do ponto de vista pleno. Para não me estender mais, eu queria apenas ilustrar ou lembrar, citar alguns exemplos ilustrativos da atuação do DIEESE em parceria com o DIAP no período pós-redemocratização. Quando o DIAP convocou seu corpo técnico para a elaboração daquela emenda de iniciativa popular, para ir lá no processo constituinte, o DIEESE foi parceiro, participou dessa formulação, né? Lá na Contag. Exatamente, lá no espaço da Contag, exatamente. Quando elaboramos a proposta que regulamentou primeiro salário mínimo nacionalmente unificado, o DIEESE estava lá conosco participando desse processo. Quando elaboramos também uma proposta de política salarial mais compatível com as necessidades dos trabalhadores. E essas duas iniciativas do projeto de lei, o salário mínimo nacionalmente unificado e esse projeto de políticas salariais, foram transformados nas leis 7.788 e 7.789. E o DIAP e DIEESE participaram da elaboração dessas duas leis. Há um episódio interessante nesse processo dessas duas leis, as primeiras pós-Constituição de 88, que esse projeto foi elaborado numa articulação com a Comissão de Trabalho da Câmara, então presidida pelo deputado Carlos Alberto Caó, do PDT do Rio de Janeiro, né? E eles foram vetados pelo então presidente Sarney. E nós conseguimos, com a ajuda do Ulisses Guimarães, derrubar aqueles vetos naquela oportunidade. E o então deputado e atual senador, Paulo Paim, participou ativamente desse processo. Me recordo como hoje que nós fomos juntos, depois da derrubada do veto, entregar na gráfica do Senado uma cartilha que tínhamos elaborado, chamada ABC da Política Salarial e do Salário Mínimo, explicando essa nova política, e pegamos uma cópia,
o Paim teve esse cuidado de fazer isso. Pegamos uma cópia da apresentação do então presidente da Câmara, o Paz de Andrade, que ele fez a apresentação, mas não nos deu a apresentação, deu uma cópia, e depois ele foi orientado pelo Sarney para assumir com isso e não publicar a cartilha. Nós levamos na gráfica a cópia, e a gráfica mandou imprimir. Nós temos até hoje essa cartilha ABC da política salarial, que o senador Paim, portanto, teve essa participação. Se eu não me engano, foi nessa época que o Ministério do Trabalho, na época, imprimiu uma. E quando nós derrubamos o veto, nós rasgamos a deles, apresentamos a nossa. Igual mudou tudo. É verdade. Na verdade, como houve o veto às leis, aos 2 projetos de lei, o Ministério do Trabalho editou uma medida provisória e Dorothea Werneck editou uma cartilha explicando essa política deles, né? Nós derrotamos a política deles, aprovamos a nossa e fizemos uma cartilha, e o Paim foi lá e, no plenário, rasgou lá a cartilha da Dorothea. Né? Respeitosamente. Nada de deselegante da Dorothea. Para dar um pulo para mais recente, desde que o presidente Lula assumiu a presidência em 83, houve uma mudança de paradigma nas relações de trabalho. O Diese passou a ter um papel muito interessante no sentido de subsidiar o movimento sindical com ideias, projetos e propostas, na medida em que você tinha um governo mais acessível a ideias, mais sensibilidade para o mundo do trabalho. E, a partir daí, foram criadas uma série de instâncias. A Zenaide citou aqui muitos espaços que o Diese atua como integrante desses conselhos, que foram criados nesse período, e muitos deles até por sugestão do próprio Diese. Então, a participação do órgão na formulação de políticas públicas tem sido muito intensa no Brasil nesse período da administração PT. Não se tem a segurança, na eventualidade de alternância no poder, que esse grupo saia do poder, que se vai garantir esse espaço, né? Mas o que existe agora está sendo muito bem utilizado. Então, para concluir, para o DIAP é motivo de muito orgulho essa parceria com o Diese, né? E que como nós todos já aqui estamos de acordo, uma instituição extremamente importante, que trouxe uma contribuição enorme para as conquistas sociais dos últimos anos, seja na assessoria direta às entidades sindicais e suas lideranças, seja com um acervo de informações colocando à disposição de toda a sociedade. Então, parabéns ao Diese, parabéns à sua equipe, que essa entidade possa comemorar por muitas vezes outros 60 anos. Muito obrigado.